Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, boa noite, Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor sejam abundantes sobre as nossas vidas. É muito bom estarmos na casa do Senhor para juntos nós louvarmos a Deus. Se os irmãos que estão mais atrás quiserem vir aqui mais para frente, fiquem à vontade. Espaço é o que não falta para nós estarmos aqui mais próximos, distantes socialmente ainda, com distanciamento mais próximo, mas cada um, irmão, fique à vontade. É a noite que o Senhor fez para nós louvarmos a Ele. Eu convido a igreja a ficar de pé comigo e abrir as suas Bíblias lá no Salmo de número 24, para nós começarmos o nosso culto de hoje, de louvor, de adoração a Deus, de ministração da palavra, fazendo a leitura deste Salmo, Salmo de número 24, que fala sobre a vinda do Rei da Glória, Salmo de Davi. Vamos fazer uma leitura responsiva. Na quinta-feira passada, eu fiz uma leitura, eu estava tão já acostumado com culto online que eu fui embora. Mas hoje vamos fazer, como tradicionalmente nós fazemos, uma leitura responsiva. Eu vou ler os versículos ímpares, os irmãos lerão os pares. Nós terminamos no versículo 10, todos nós juntos. Então diz assim a palavra do Senhor: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Voa ele sobre os mares, sobre as correntes estabelecer. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? É limpo de mãos e puro de coração, não entrega sua alma à falsidade, pura dolosa. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Aleluia. O Senhor, forte e poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, todos juntos. Da glória. O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos. E Ele está aqui, meus irmãos, presente. A razão de nós estarmos aqui nesta noite, de nós sairmos das nossas residências, depois de um dia de trabalho, seja no seu lar, seja um trabalho fora, nós estamos aqui reunidos para juntos nós louvarmos e adorarmos o nome dEle, que é digno. E neste momento você possa começar a falar com Ele, abrir o seu coração na presença de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Digno, ó Deus, de ser exaltado, de ser glorificado. Ó Pai, a Tua igreja que nesta noite, neste dia, Pai, se reúne para louvar ao Teu nome, para buscar, Senhor, a Tua presença. Ó Deus, ser propício a cada um de nós nesta noite, ó Pai. Tenha liberdade, ó Deus, entre o Teu povo. Fala aos corações nesta noite. Restaura-nos, renova-nos, enche-nos da Tua presença, ó Pai. Que os nossos lábios se abram em louvor ao Teu nome. Que o nosso coração Te adore, Senhor. Que Tu possa achar em nós verdadeiros adoradores Teus, ó Pai. Que o adoram em espírito e em verdade, ó Deus. Ó Deus querido, seja exaltado, ó Deus, o Teu nome. Ser glorificado, ó Deus, o Teu nome, ser engrandecido, ó Deus, o Teu nome. Só Tu és digno, ó Pai, digno de ser adorado e exaltado, digno de ser glorificado, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade, ó Pai, os Teus cuidados, o Teu zelo por nós. Obrigado, ó Pai, porque se estamos aqui, Senhor, é porque aprove ao Senhor nos trazer aqui esta noite e para juntos, como igreja, louvarmos ao Teu nome, engrandecermos ao Teu nome, Senhor. Se exaltado, ó Deus, o Teu nome, Senhor.
Recebe os louvores do teu povo, da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus, meus irmãos. Diácono Jorge, por favor. Amém, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Cumprimente com o olazinho o seu irmão do lado, quem está atrás de você. Tchauzinho abençoado. Amém, vamos adorar o Senhor? Aleluia. Vamos glorificar primeiramente a Deus com uma salva de palmas que Deus merece. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Pai. Aleluia, e vamos cantar para o Senhor. Pelo Senhor marchamos sim. Aleluia. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Marche! O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Declare o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia, pelo Messias, marchamos em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? O canto, deu brado, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Nos resistirá. Mais uma vez o nosso general. O nosso general é Cristo. Nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Mais uma vez, bem forte. Nenhum inimigo nos resistirá. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o seu nome, Pai. Glorificamos a Ti, Pai. Mais um louvor de guerra. Jeová é o teu cavaleiro e cavalga para vencer. Amém? Amém. Aleluia. Vamos cantar com alegria. Quinta-feira, igreja. Amanhã é sexta, sábado e domingo. Estamos vivos na presença de Deus. Aleluia. Amém. Oh, Senhor Jesus. Jeová é o teu cavaleiro. Oh, aleluia. Santo é o teu nome, Pai. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Jeová é o
uma nuvem de glória, existe uma chama que arde. O seu arraial bem forte, ouve-se viva de júbilo. Ei, 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 o seu arraial, ouve-se viva de júbilo. Jeová, Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão, cairão diante de ti, cairão diante de ti. Sobre tua vida, mais uma vez, sobre tua vida, ó meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, ó meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde. O seu arraial, ouve-se viva para Jesus. Ei, 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 o seu arraial, ouve-se viva de júbilo. Aleluia, para terminar, Jeová. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão, cairão diante de ti. Cairão, cairão diante de ti. Mais uma vez, cairão diante de ti. Aplauda o Senhor. Aleluia, te adoramos, Deus. Adore a Jesus. Aleluia, Deus está presente, meus irmãos. Aleluia, uma das coisas que o nosso Deus mais adora é que nós reconheçamos o que Ele faz. Não que nós sejamos servos mercenários, mas que agradecemos a Deus. Seja pela mínima coisa, agradeça ao Senhor. Amém? Louvado seja o teu nome. A honra, a glória e a força pertencem ao Senhor. Aleluia. Oh, Jesus, obrigado, Pai. Aleluia, Jesus. Força sejam dadas ao leão de Judá. Ele é o Deus, Ele é o Deus que venceu o inimigo. Em seu nome, aleluia. Em seu nome todo o inferno cairá. Toda a terra se prostra diante da sua glória. Declare, Ele é o Rei, Ele é o Rei, o Senhor Deus Jeová. Sim, a honra, sim, a honra, a
aplauda Jesus. Aleluia. Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Pai. Veste essa terra, Pai, para nos resgatar, nos libertar, fazer com que a aliança fosse refeita novamente com o Pai, para que não tivéssemos mais intermediários, mais contatos direto com Deus. Aleluia. Por isso que viemos aqui para adorar-te, Pai, te engrandecer. Adore ao Senhor Jesus. Aleluia. Oh, Senhor, te adoramos, Pai. Bendito seja o teu nome. Beleza, tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Declare ao Senhor: vim para adorar-te. Vim para adorar-te. Vim para prostrar. Oh, Senhor, vim para ti. Aleluia. És meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste, a terra que criaste, por amor pobre se fez. Declare, igreja: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Adore ao Senhor, bendito seja o teu nome. Aleluia, Deus está presente, Deus está ouvindo as nossas orações, está aceitando os louvores. Te adoramos, Senhor. Oh, aleluia. Santo Deus, te adoramos, Pai, na beleza da sua santidade, Jesus. Oh, Senhor, alcança, Senhor, os corações, alcança as mentes, ó Pai, alcança, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Te adoramos, Deus, te bendizemos. Aleluia. Ó Deus, te agradecemos por
por esse momento de louvor, Pai. Momento esse que estivemos declarando o quanto te amamos, ó Pai, o quanto nos agradamos de estar perto de Ti. Obrigado pela Sua infinita misericórdia, Senhor. Obrigado pelos Seus milagres, obrigado pelos Seus livramentos, ó Deus. Obrigado, Senhor Deus, por estar à nossa frente, dia e noite. Obrigado por tão imenso amor, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha alcançar aquele que se sente triste, Pai. Aquele irmão que se sente só. Que ele entregue, Senhor Deus, o seu problema a Ti. Que ele creia no Teu nome, Pai. Sabemos que muitas vezes, muitas coisas acontecem para nos abater, Pai. É o desemprego, Pai. É a perda de um ente querido. Ó Deus, mas sabemos que acima de tudo temos o Seu amor, ó Pai. O amor que consola, o amor que cura, o amor que liberta. Alcança, Senhor Deus, os Teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, continue tomando a Sua igreja em Tuas mãos. Abençoe nossos irmãos, ó Pai. Em nome de Jesus, toma nesse momento, Pai, o Teu filho, Pai, o diácono Anderson, em Tuas mãos. Que ele venha trazer a Tua palavra para a Tua igreja, Pai. Que ele possa ser, realmente derramar, Senhor Deus, a Tua palavra sobre a Sua igreja. Em nome de Jesus te agradecemos, ó Pai. Amém, Senhor, amém, Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, igreja. Aleluia. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. É muito bom nós louvarmos ao Senhor. Vamos continuar adorando a Deus com os nossos dízimos e nossas ofertas. Os nossos irmãos vão estar passando a salva. Nosso Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pelos dízimos e ofertas trazidos até a tua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo coração dos teus servos. Que o Senhor continue, ó Deus, multiplicando, ó Deus, na vida de cada um deles, ó Deus, fazendo, ó Deus, prosperar o trabalho de suas mãos. Também te pedimos, ó Deus, dê sabedoria, Senhor, ao pastor desta igreja, Bispo Guarajara, Deus, na administração dos recursos trazidos até esta casa, Senhor. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, obrigado, Ministério de Louvor. Amém, meus irmãos, os nossos anúncios. Nossa semana inicia a partir das terças-feiras com o nosso culto de oração. Nosso culto de oração normal está acontecendo na capela, meus irmãos. Talvez alguns não saibam, mas aqui normalmente o portão da frente ele fica fechado, então a entrada está sendo feita pelo portão do estacionamento. Então, às terças-feiras, nosso culto de oração, às 19h30, é um momento muito importante da igreja. Um momento onde a igreja se reúne para nós juntos estarmos clamando, estarmos intercedendo. E eu convido a cada um dos irmãos, venha estar conosco, faça esse esforço. Eu sei que oração é sempre muito trabalho, é uma luta.
certamente, se nós formos esperar da nossa carne para nós querermos, desejarmos orar, isso não vai acontecer naturalmente. É um trabalho de luta, de nós mortificarmos a nossa carne e estarmos aqui para buscar a face do Senhor. Às quintas-feiras, o nosso culto de ministração da palavra e também de oração, ao final do culto, nós também reservamos um tempo para estarmos orando, para estarmos clamando a Deus. Então, o meu convite é, se você puder, venha na terça e venha na quinta. Se você não pode vir na quinta, venha na terça. Se você não pode vir na terça, venha na quinta. Mas faça esse esforço para estar na casa do Senhor e se envolver com a obra de Deus, meus irmãos. Uma coisa é certa, isso eu tenho na minha caminhada como experiência para mim. À medida que nós nos envolvemos com Deus, certamente o Senhor se envolve conosco também. Isso não é uma troca, meus irmãos, não é uma negociação, mas é algo que acontece de fato. À medida que nós nos envolvemos, buscamos a face do Senhor, certamente Ele opera tremendamente em nossas vidas. A igreja precisa buscar o Senhor. Nós precisamos buscar a face do nosso Deus. Aos sábados nós temos nosso encontro jovem a partir das 18 horas. Próximo sábado tem encontro das mulheres? Não, só no próximo sábado nós temos encontro das mulheres às 15 horas. Então, nesse sábado, nós só temos o encontro da juventude a partir das 18 horas. Então, jovens estão aqui reunidos, já todos os cultos, meus irmãos, de maneira presencial. Então, tem sido muito bom, é um encontro maravilhoso. Se você está na faixa de 13 anos até 100, 101, 102, é mais ou menos essa a média da juventude nossa aqui. Então, você pode estar presente. Não se sinta envergonhado se você tem 80, 90, não. Você é sempre bem-vindo. E os jovens, nossos jovens de 13, 12 anos também pode vir, não pode, Luísa? 12 anos também pode estar aqui conosco, aqui, participando, embora ainda seja bem novinho, mas esteja presente. Aos pais, envie seus filhos para a casa do Senhor. Esse é o melhor local que eles podem desejar estar. Amém? Domingo, nosso culto pela manhã, às 9 horas e 30 minutos e também às 18 horas. Nossos dois cultos de domingo. Domingo é domingo do Senhor, meus irmãos. A prioridade das nossas vidas deve ser o Senhor, a casa do Senhor, buscarmos a presença de Deus. Essa deve ser a prioridade do nosso coração. Se nós colocarmos isso no nosso coração, certamente, mesmo diante do cansaço, mesmo diante das lutas, nós vamos estar na casa do Senhor, buscando a presença dEle. Amém, meus irmãos? Vamos então, antes de nós tirarmos um tempo para orar, meditarmos na palavra de Deus. Eu convido a igreja para nós nos colocarmos de pé e abrirmos as nossas Bíblias lá na primeira carta de Coríntios, capítulo 2, do versículo 6 a 9. Hoje falando acerca da sabedoria de Deus, revelada em Jesus e pré-ordenada desde a eternidade. Antes de lermos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nestes momentos que a igreja debruça em cima das Escrituras, abre a Tua palavra para nela meditar. Nós te pedimos, ó Senhor, a unção do Teu Espírito sobre todos nós, Senhor. Porque é o Teu Espírito que ilumina as nossas mentes e os nossos corações, para que a Tua palavra venha penetrar, sim, no nosso intelecto, mas possa descer como um fogo aos nossos corações. Que a Tua palavra possa nos conduzir, Pai, a uma vida de santidade, a uma vida de devoção, a uma vida de adoração ao Teu nome, Senhor. Que a Tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor, possa penetrar no mais íntimo do nosso ser, Pai, e tocar naquilo que precisa nesta noite ser tocada, restaurar aquilo que precisa ser restaurado, transformar aquilo que precisa ser transformado em nossas vidas. Pai, nós te louvamos desde já, e isso nós fazemos em o nome de Jesus. Amém. Então, 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 6 a 9, diz assim a palavra de Deus. Entretanto,
expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. A mensagem de hoje é uma continuação da mensagem da semana passada. Durante essa pandemia, nos cultos online, nós tivemos uma série de pregações do capítulo 1 de 1 Coríntios. Essa série deu em torno de 7 mensagens, em torno do capítulo 1 de 1 Coríntios. Depois, nós demos uma pausa em 1 Coríntios, fomos visitar o Antigo Testamento em 3 outras mensagens, e agora retornamos ao segundo capítulo de 1 Coríntios. Na semana passada, meus irmãos, nós vimos a respeito da centralidade da cruz revelada no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo, sendo ele um instrumento nas mãos de Deus, vemos que ele é enfático ao apontar para nós a centralidade da mensagem da cruz no Evangelho do nosso Senhor Jesus. A palavra de Deus, na porção que meditamos na semana passada, ela mostrou claramente para nós que o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos crentes da igreja de Corinto, mas também para nós, hoje, 2020, que o anúncio do Evangelho, ele não foi realizado por meio da ostentação de linguagem e sabedoria humana, mas sim por meio do testemunho de Deus. E aqui cabe nós abrirmos um parêntese, porque o apóstolo Paulo era um homem de grande conhecimento. Ele era um homem dotado de um conhecimento profundo, mas ele deixa bem claro para aquela igreja de Corinto e para nós, crentes do século 21, que a mensagem a ser apresentada não foi em cima de uma ostentação de linguagem humana, mas sim num testemunho do poder de Deus. Hoje, em nossos dias, nós temos visto uma valorização de maneira exacerbada em cima das pessoas, um culto à personificação, um culto às pessoas, e deixando o próprio Senhor Jesus de lado. Hoje, talvez nós vamos a um determinado local porque nós queremos ouvir o pregador A ou o pregador B, quando na realidade o anseio, o anelo do nosso coração deveria ser e deve ser para nós ouvirmos a voz de Deus, revelada na sua palavra e nutrida aos nossos corações por meio do seu Espírito. Hoje, nós às vezes nos preocupamos mais com quem vai ser o pregador do que a mensagem do Evangelho que tem que ser pregada. E aqui, meus irmãos, eu não estou dizendo que nós não devemos atentar para quem está trazendo a mensagem do Evangelho. Não, nós devemos atentar, mas principalmente atentar para que se essa pessoa, de fato, ela está pregando a mensagem do Evangelho. Atentar, de fato, se o que está sendo proclamado é a mensagem verdadeira do Evangelho. Hoje, com as redes sociais, a ostentação da linguagem humana, ela se propaga de uma forma muito maior. No passado, na época do apóstolo Paulo, eram as praças, que eram os locais de ostentação, onde os filósofos se degladiavam para disputar quem tinha o melhor discurso. Hoje, essa plataforma se tornou o Facebook, se tornou o YouTube, se tornou o Instagram. Hoje, a plataforma de debate e de
diálogo para ver quem é o melhor, quem tem o melhor discurso, são as redes sociais. Só mudou um pouco, só que a propagação da internet, ela é muito maior. Porque o que está sendo dito alcança a pessoa que está lá no Japão. O que está sendo proclamado aqui no Brasil alcança quem está nos Estados Unidos. No passado, não. Aquele discurso que estava sendo feito na cidade de Corinto permanecia para quem estava presencialmente. Não alcançava muitos locais. Era aquele povo que estava ali presencialmente. Mas esta ostentação da linguagem humana tem se propagado de uma maneira muito maior. Meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra que o apóstolo Paulo, ele apresentou aquelas pessoas que estavam em Corinto o evangelho, e esta apresentação não foi mediante a persuasão da linguagem humana. Ele não tentou convencer as pessoas com um discurso persuasivo seu, embora fosse um homem dotado de conhecimento. O que ele quis demonstrar para aquelas pessoas era o testemunho do nosso Senhor, era o testemunho de Deus. Veja que a pregação de Paulo ali foi em cima da demonstração do Espírito e de poder. Ou seja, o nosso testemunho, e veja, não é que nós não tenhamos que estudar a palavra de Deus, não é que nós não tenhamos que buscar conhecer, não, nós precisamos sim, mas nós precisamos entender que o que vai fazer a diferença na vida de uma pessoa não é eu tentar convencer ela, porque até mesmo eu não convenço ninguém, principalmente quanto ao pecado, porque a palavra nos diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito. Eu preciso ser, nós precisamos ser, sim, instrumentos de Deus, para levar este evangelho, ser este canal de Deus, para que a mensagem do evangelho chegue até as pessoas. Mas eu e você, nós não conseguimos convencer ninguém. As pessoas podem até vir para o nosso lado porque gostam de você, porque gostam de mim. Podem até me acompanhar porque gostam de mim. Mas somente o Espírito pode convencer os corações. Da mesma forma que um dia convenceu o meu coração e convenceu o teu coração. Nós estamos aqui, meus irmãos, não é por conta da excelente oratória e eloquência do nosso bispo Birajara. Não. Nós estamos aqui porque foi o Espírito Santo que nos convenceu. Foi o Espírito que tocou em nossos corações e nos revelou esta centralidade da mensagem do Evangelho. É importante, meus irmãos, nós entendermos que foi por meio do poder de Deus, que o homem pecador, morto em seus delitos e pecados, veio e pode ter vida novamente por intermédio de Jesus. É por meio do Senhor Jesus. Hoje, às vezes nós olhamos multidões seguindo homens. Existe um tio da minha esposa que até hoje ele não conseguiu voltar de fato para os caminhos do Senhor, porque um dia ele estava numa igreja e o líder dessa igreja caiu num pecado terrível. Os olhos dele ficaram frustrados, porque estavam mais olhando para aquele líder do que olhando para o Senhor, meus irmãos. Não é que a gente não olhe para os nossos líderes, é claro que os nossos líderes são referências para nós e devem ser referências para nós, sim, claro. Os nossos pastores, bispos da igreja são referência para nós. Mas, sobretudo, a nossa vida é pautada em Cristo, meus irmãos. É olhando para o Senhor Jesus, porque todos nós, eu e você, inclusive os nossos líderes, somos falhos. Somos sujeitos a pecar, somos sujeitos a errar. Por isso, os nossos olhos precisam estar voltados sempre para Jesus, para o Evangelho da cruz. O apóstolo Paulo, meus irmãos, sendo um instrumento nas mãos de Deus, deixou bem claro nesta carta de 1 Coríntios, de que a mensagem a ser pregada pela igreja, ela diz respeito à cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Pois na cruz, quando eu olho para aquela cruz aqui,
foi naquela cruz, uma ilustração da cruz. Ela aponta, ela demonstra para o grande amor e o poder de Deus. Amor, porque o Pai enviou o seu Filho que morreu por nós. E poder, porque é por meio desse Evangelho que nós passamos a ter vida novamente. Nós que um dia também estávamos mortos, tal como todas as pessoas que estão no mundo, que não conhecem a Jesus ainda, estão mortos. Hoje, eu e você só estamos aqui porque este poder de Deus se manifestou em nossas vidas. Só estamos aqui porque nós nascemos de novo e pelo Espírito. Porque senão nós não estaríamos aqui. Estaríamos em qualquer outro lugar, menos buscando a presença de Deus. Mas esse texto desta noite, meus irmãos, que estamos meditando hoje, ele nos fala sobre esta sabedoria de Deus em mistério. Veja que o texto da nossa meditação, o apóstolo Paulo, ele está ressaltando para a igreja de Corinto o fato dele ter exposto sim sabedoria. Ele expôs sabedoria, ele apresentou sabedoria para aqueles crentes, tal como apresenta para nós por meio da carta de 1 Coríntios. O texto nos fala que ele apresentou para os mais maduros espiritualmente, mas sobretudo que essa sabedoria, ela não foi produzida por este mundo e ostentada por poderosos desta terra, meus irmãos. Veja que no versículo 6 e 7 ele enfatiza isso. Entretanto, expomos a sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta terra, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Veja, meus irmãos, que em 1 Coríntios, nesse capítulo 1, no versículo 20, Paulo, ele vai falar, ele vai indagar, ele vai perguntar aos leitores da carta de Coríntios. Veja aqui no capítulo 1, no versículo 20, só vire, talvez esteja na mesma página de vocês. Ele fala assim: onde está, ó sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? E por que Paulo estava fazendo essas perguntas para os seus leitores, para aqueles destinatários desta carta? Porque simplesmente, meus irmãos, Paulo, ele já havia declarado para aqueles irmãos, para aquela igreja, mas também para nós hoje, que a cruz de Cristo era algo incompreensível aos olhos e ao coração de todos aqueles que pertencem a este mundo. Entretanto, meus irmãos, para nós que fomos alcançados pela esta graça, por este favor imerecido, para nós a cruz, ela simboliza este poder de Deus, este amor de Deus para nós. Meus irmãos, as pessoas que estão lá fora, que não conhecem a Jesus, que não foram alcançados pelo Evangelho, elas não conseguem entender a mensagem da cruz. Como um Deus todo-poderoso, como um Senhor todo-poderoso morreu na cruz, humilhado, maltratado. Como? Se aquelas pessoas, se os gregos e os judeus da época de Jesus não conseguiram entender, imagine nós, 2000 anos depois, para a grande maioria das pessoas, elas não conseguem entender. Porque nós só conseguimos entender essa mensagem quando a graça de Deus nos alcança e ela passa a se tornar para nós a demonstração, a maior demonstração do poder de Deus, meus irmãos. A sabedoria de Deus, ela nos fez enxergar o Cristo ressurreto e Salvador das nossas vidas. Veja aqui em Colossenses, Paulo vai dizer assim, Colossenses capítulo 1, versículo 26, a palavra de Deus diz: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos.
Este mistério que estava oculto, ele se manifestou, meus irmãos, e se manifestou para nós. Hoje nós estamos aqui porque nós conseguimos enxergar isto. Os nossos olhos, eles foram abertos. O nosso coração, ele foi iluminado para nós entendermos. Por isso Paulo é tão enfático ao dizer que a mensagem do Evangelho, ela está centralizada na cruz. Na semana passada, na mensagem, eu comentei que nós temos dificuldade de evangelizarmos as pessoas falando da mensagem do Evangelho. E por que nós temos dificuldade? Porque normalmente nós queremos apresentar Jesus como o salvador do seu casamento. Nós queremos apresentar Jesus como aquele que vai te curar. Nós queremos apresentar a Jesus às pessoas como aquele que vai sanar as tuas dívidas, vai resolver as tuas finanças. Nós dificilmente apresentamos Jesus como Senhor e Salvador, como aquele que morreu na cruz para nos libertar da escravidão do pecado, para nos livrar de uma condenação eterna. Nós queremos apresentar Jesus como aquele que vai resolver os nossos problemas nesta terra. Nós temos essa dificuldade, meus irmãos. Eu tenho certeza que os irmãos também devem ter. De quando chega uma pessoa, quando quer evangelizar alguém, normalmente a gente quer uma oportunidade. Se a pessoa está doente, Jesus pode te curar. Amém, claro que Jesus pode curar. Certamente Ele pode curar. Ele é o Senhor. Mas mais do que esta cura, a mensagem da cruz precisa ser anunciada a ela. Porque Lázaro, ele ressuscitou, mas um dia ele morreu de novo. Ele ficou morto 4 dias, Jesus vem para fora. Mas até parece que Lázaro não morreu depois. Viveu eternamente. Mas não, Lázaro um dia também morreu como todos nós. Um dia vamos morrer. Mas o milagre ali não foi ele ter saído do sepulcro. Ele ter encontrado a voz de Cristo falando, sai para fora. Porque ali trouxe libertação, muito mais do que a ressurreição dele ali, trouxe a libertação dos seus pecados, a transformação da sua vida, o seu viver foi modificado para caminhar com Cristo, para seguir no caminho do Evangelho. Meus irmãos, a vida com Cristo, a vinda de Cristo a esta terra para nos resgatar, ela não foi, vamos dizer assim, um plano B. Estávamos lá no Éden, estávamos nós, não, né? Adão e Eva. E de repente, Adão e Eva resolveram pecar. Porque eles tinham condições de dizer não, sim. Então parece até que a vinda de Cristo agora fala, ai meu Deus, deu tudo errado. Eu vou mandar agora Jesus, porque meu plano deu errado, então Jesus é o plano B. Não. O que este texto quer nos ensinar, que desde a eternidade, embora pareça um pouco difícil de nós compreendermos isto, mas desde a eternidade o Senhor já pré-ordenou aquilo que ia acontecer. Embora para a gente, limitado na nossa consciência e na nossa capacidade de raciocínio, Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, Ele já tinha pré-ordenado o que iria acontecer, meus irmãos. Jesus, ele não foi um plano B de Deus. Não foi, meus irmãos, um plano B. Deus, ele não foi pego de surpresa, pelo contrário. O que o texto da palavra de Deus nos aponta, nos revela, que desde a eternidade havia decidido enviar seu único filho para redimir toda a criação e nos libertar a mim, libertar a você, libertar a cada um de nós da escravidão do pecado, meus irmãos. E vemos, meus irmãos, que o mistério que no passado esteve oculto, agora, entretanto, foi plenamente manifesto na pessoa e na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Você voltar um pouquinho as folhas, a carta de Romanos, capítulo 16, versículo 25 e 27, olha o que diz a palavra de Deus. Só voltar um pouquinho as folhas aí. Capítulo 16, versículos 25 a 27, diz o seguinte, na palavra de Deus.
Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Veja, meus irmãos, que a palavra nos diz que a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos foi revelada em Jesus. Aquilo que na eternidade o Pai decidiu fazer, no tempo e na história, e que a palavra de Deus nos diz que é a plenitude dos tempos, nos diz que Jesus veio. Aquelas pessoas do Antigo Testamento aguardavam a vinda do Messias. Hoje nós, que vivemos pós a vinda do Messias, nós aguardamos sim o seu retorno para buscar a sua noiva, mas nós já sabemos que ele veio, que ele morreu a nossa morte, que ele derramou seu sangue por nós. Então a sabedoria de Deus, ela foi plenamente revelada em Jesus. O mistério que estava oculto foi plenamente revelada em Jesus. E este é o anúncio que a igreja, que nós devemos anunciar a este mundo. Este é o anúncio que deve conduzir as nossas vidas. Este é o anúncio que deve ser o norte para as nossas vidas. Jesus veio a este mundo, morreu a nossa morte para que tenhamos vida. Este é o anúncio que deve conduzir a minha e a sua vida. Porque se as nossas vidas forem conduzidas por aquilo que Jesus pode realizar por nós nesta vida terrena, como eu falei na semana passada, eu acho que foi na semana passada, a gente vai se frustrar, meus irmãos. Porque nem tudo aquilo que a gente vai pedir ou deseja neste mundo vai se concretizar, porque os nossos planos não são os planos de Deus para as nossas vidas. Se o norte do nosso coração, se a bússola do nosso coração for ser guiada por aquilo que Deus pode realizar por nós nesta terra, nós vamos nos frustrar, meus irmãos. Porque os planos de Deus são muito maiores do que os nossos, mas isso num âmbito muito maior do que esta vida terrena que nós pensamos. Mas esse texto também nos diz, meus irmãos, que a sabedoria que este mundo pensa que tem, ela não tem. Sabedoria que este mundo não possui. Nós achamos, as pessoas se consideram muito sábias, muito conhecedoras. As pessoas se acham detentoras do conhecimento neste mundo. Mas elas, na verdade, não possuem esta sabedoria. Quando a gente volta para o texto da nossa meditação, nós vemos que o apóstolo Paulo ele foi enfático ao afirmar para a igreja de Corinto que por mais poderosos que fossem os homens deste mundo, eles não conheciam a sabedoria de Deus. Por quê? Porque se de fato eles conhecessem a sabedoria de Deus, jamais teriam crucificado a Jesus. É isso que o versículo 8 afirma para nós. Veja novamente lá no texto 2:8, quando diz: a sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Jamais, meus irmãos. Os homens, por mais poderosos, por mais poder que detenham, o conhecimento que possuam a respeito deste mundo, ainda assim, eles por si só não conseguem enxergar a obra redentora de Jesus. Veja que o conhecimento é importante, meus irmãos. Aqui não é um discurso contra o conhecimento.
nós estudarmos a palavra de Deus é fundamental, é essencial, nós precisamos meditar na palavra de Deus, entender que é a palavra do próprio Deus falando conosco, e é por meio desta palavra que a cada dia nós caminhamos com o Senhor, nós conhecemos ao Senhor. Mas se esta palavra se tornar só uma letra no nosso intelecto, ela não vai adiantar de nada, meus irmãos. Porque de pessoas detentoras de muito conhecimento nós temos muitas. Tem muitas pessoas que conhecem esses 66 livros de trás para frente, de frente para trás, conhecem versículos decorados, mas não caminham com o Deus desta palavra. Não andam na presença deste Deus maravilhoso. Então este conhecimento, ele precisa estar aliado a uma vida diária de devoção. E como eu faço isso? Em oração. Como eu faço isso? Numa vida devocional. Por isso que esta palavra, para que ela fale ao nosso coração, nós precisamos ter vida com Deus. Porque senão nós vamos simplesmente só lê-la por acharmos que nós temos que ter este conhecimento ou porque eu preciso decorar alguns versículos. E é bom, é lógico que é bom nós sabermos versículos decorados, isso é importante. Mas mais do que isto, esta palavra precisa operar em nossos corações. Esta palavra precisa se tornar vida em nós, e ela se torna vida à medida que nós temos comunhão com Deus desta palavra. Entendendo que esta palavra ela é viva e eficaz para transformar as nossas vidas, meus irmãos. A palavra de Deus, lá no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 48, traz a seguinte pergunta: porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? O Evangelho de João coloca, ou seja, as autoridades, algum dos fariseus creram em Jesus, embora fossem homens conhecedores das Escrituras, das leis e dos profetas. Eles não conseguiram enxergar que diante deles estava o próprio Filho de Deus. Eles não conseguiram enxergar em Jesus o próprio Filho de Deus. Meus irmãos, o poder e o conhecimento deste mundo não são capazes, eles somente, não são capazes de fazer com que venhamos a encontrar o Cristo que veio a este mundo para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, como nos diz Marcos, capítulo 10, versículo 45. O pecador, tal como nós, que um dia estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas fomos resgatados por Deus para a glória dele. O pecador, por sua própria vontade, não consegue ver diante de si o Senhor Jesus. É por isso que a palavra de Deus, veja que no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, no versículo 10, ele vai falar do seguinte, que Jesus, ele veio a este mundo para buscar e salvar o que estava perdido. Entenda, meus irmãos, que eu e você, que nós estávamos perdidos no mundo. E alguém que está perdido consegue se encontrar? A palavra diz que está perdido. Então ele está sem rumo. Ele vai para um lado, ele vai para o outro, ele não consegue achar o caminho. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele veio porque nós estávamos perdidos. Ele veio nos buscar porque nós estávamos perdidos. E qual a nossa tarefa, eu e você? É levar este evangelho para todos aqueles que estão perdidos também neste mundo. Porque nós estávamos perdidos, tal como estão as pessoas. Nós não somos melhores do que ninguém que está lá fora que não conhece a Jesus. Não somos melhores do que ninguém. Por isso, os nossos olhos precisam ser de misericórdia e não de julgamento. E não de apontar o dedo. Quem somos nós para dizer que um é ladrão, um assassino? Embora a nossa carne, ela estremeça quanto a isso. É muito difícil. Eu não esqueço um dia de uma senhora de Maringuape, foi um lugar do interior. E esta senhora, aquilo ali foi um testemunho profundo para mim, porque aquela senhora, ela foi até o local onde estava tendo a reportagem
do assassino do seu filho. O assassino do seu filho foi preso 1 ano depois do assassinato. E ela foi até aquele local. E diante das câmeras ali, ela chegou perto daquele assassino, daquele homem que estava sendo preso e falou: olha, você não me deu a oportunidade de dizer adeus para o meu filho. Mas desde o dia em que ele fechou os olhos, e do dia que eu soube quem era o assassino, eu não deixei de interceder por sua vida. Eu não deixei de clamar por sua vida. Eu vim aqui para te dizer isso. Eu vim aqui para dizer nos seus olhos que você está sendo preso, você vai ser condenado, mas eu não vou deixar de orar por sua vida. Eu olhei aquilo ali e falei: gente, isso é um milagre. Porque não é comum. Porque um assassino a gente quer retribuir da mesma moeda, da mesma forma. Se faz conosco, se faz com um familiar nosso, a nossa reação é a mesma, é querer fazer a mesma coisa. E aquela mulher, movida por Deus, ela foi até lá para declarar para aquele jovem, porque era um jovem, que desde o dia que ela soube que foi ele que assassinou o seu filho, ela estaria clamando e intercedendo para que ele tivesse um encontro com Jesus. Isto é Deus, meus irmãos. Não somos melhores do que ninguém que está lá fora. Por mais tenebroso que seja o crime ou o que uma pessoa tiver cometido, nós, como igreja do Senhor, precisamos interceder, clamar e levar o Evangelho. Entender que não somos nós, porque veja, se dependesse de nós para anunciar o Evangelho, talvez nós não quiséssemos levar o Evangelho para um assassino, para um estuprador de criança. Talvez nós só quiséssemos levar o Evangelho para quem tivesse aquele formato de crente, que nós achamos que é uma boa praça, é uma boa pessoa, só falta Jesus. Só falta Jesus para aquela pessoa. Ele não mata, ele não rouba, ele não tem vício, só falta Jesus, porque na nossa concepção é isso. Quando na realidade todos nós, sem Jesus, somos escravos do pecado. Vivemos afastados do Pai. E se o Senhor, que veio buscar os perdidos, não for ao encontro deles, tal como foi ao nosso encontro, eles estão perdidos. Por isso o nosso louvor é Jesus, porque Ele nos alcançou, entende? Ele nos redimiu. Por isso, todas as manhãs eu preciso: Senhor, obrigada pela mensagem da cruz, por este Evangelho que me alcançou, que alcançou a sua vida, que alcançou as nossas vidas, o Evangelho do nosso Senhor Jesus. É somente por meio da sabedoria de Deus, meus irmãos, revelada em Jesus e proclamada no Evangelho, que conseguimos reconhecer e contemplar o Rei da Glória. Por intermédio das lentes do Evangelho do nosso Senhor Jesus e da iluminação do Espírito Santo em nossos corações, meus irmãos, que conseguimos enxergar diante de nós o Deus Todo-Poderoso. Veja, eu já falei algumas vezes aqui, eu vinha várias vezes aqui, sei que depois o bispo vai ouvir esta pregação, mas várias vezes eu estive aqui, o bispo Birajara pregou, eu estive sentado aí e eu queria ir embora, e eu me converti num culto de oração na casa da minha irmã. Pregação simples, uma oração simples, mas por quê? Foi ela? Não. É no tempo de Deus e é o Espírito que ilumina os nossos corações. É o Senhor que opera. Compete a cada um de nós, que fomos alcançados por esta graça, de colocarmos agora diante dele, para sermos um canal do seu fluir, instrumentos nas mãos dele. Aonde, Anderson? No púlpito? Não, meus irmãos. Só na escola bíblica infantil? Não, meus irmãos. Aonde o Senhor nos colocar? Talvez vai ser numa fila de supermercado, dentro de uma farmácia, na condução de um ônibus, mas também pode ser sentado aí no banco, porque nós temos uma ideia de que, eu estou só sentado na igreja, eu estou assistindo o culto. Não, nós viemos à igreja para prestar culto a Deus, e o meu culto ele não começa quando eu sento neste banco, o meu culto ele começa quando eu abro os meus olhos e começo a louvá-lo a Ele, engrandecê-lo e falo: eu vou para a casa do Senhor para adorar aquele que é digno. E de repente você vai sentar neste banco da igreja e uma pessoa que precisa ouvir uma palavra vai sentar do teu lado.
E nós só vamos conseguir ser instrumento nas mãos de Deus se nós estivermos olhando para este evangelho que nos chama a todo momento a ser este canal de bênção, que nos chama a todo momento a ser esse instrumento nas mãos dele. Nos chama a todo momento para louvarmos e adorarmos ao seu nome. Por fim, meus irmãos, este texto que estamos meditando também nos fala que a sabedoria de Deus, ela aponta, ela indica para algo inimaginável. Quando nós voltamos novamente para o texto da nossa meditação, nós vemos que a sabedoria de Deus, revelada em Jesus, é algo sobremodo magnífico e que também aponta para um futuro que foge totalmente à nossa capacidade de pensar ou imaginar. Aquilo, meus irmãos, que Deus tem reservado para o seu povo, para cada um de nós, conforme diz o texto bíblico, nenhum olho conseguiu ver, nenhum ouvido conseguiu escutar e sequer entrou no coração do homem. É isto que nos mostra o versículo 9. Veja novamente comigo. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, e Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que nos aguarda na eternidade, meus irmãos, certamente é algo que, por maior que seja a nossa imaginação, por maior que seja a nossa capacidade de pensar, a gente não consegue alcançar. Você pode pensar no lugar mais bonito que você já foi, naquele lugar assim, mais esplêndido, aquela paisagem, aquele local, você pode pensar nisso. Mas certamente o que nos aguarda na eternidade é sobremodo superior a tudo isso. Nós não conseguimos alcançar o que Deus tem reservado para aqueles que o amam, meus irmãos. A palavra de Deus lá no livro de Isaías, no capítulo 64, no versículo 4, diz o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Veja, Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Isso é mais tremendo ainda, meus irmãos, porque você imagine o Deus Todo-Poderoso, que é Criador de todas as coisas, e Ele trabalha para todos aqueles que esperam nele. Ele prepara algo que é muito superior àquilo que nós podemos imaginar. E às vezes nós, como igreja, temos o nosso pensamento limitado e achando que aquilo que os meus olhos não viram, de repente é uma casa na Barra da Tijuca. Ah, meus olhos não viram aquela casa em frente à praia, então é isso que eu preciso contemplar. E eu não estou falando aqui que você não possa ter uma casa. Amém. Se você tiver, eu também estou aberto para o convite. Pode me chamar para a sua casa, para ir lá, não tem problema nenhum. Eu não estou falando isso, você pode ter uma casa, a melhor casa que você tiver e puder ter. Mas o que a palavra de Deus está nos mostrando, que o Senhor não está limitado a este imaginário humano que nós temos. Ele está dizendo que na eternidade, Ele tem trabalhado para aqueles que esperam nele e vai nos proporcionar, está nos preparando algo muito, mas muito além daquilo que nós pensamos e podemos imaginar, meus irmãos. O Senhor, meus irmãos, Ele trabalha na eternidade por algo que vai muito além da nossa capacidade de pensar. Entretanto, é importante também nós compreendermos que, embora nós tenhamos esta viva esperança, e esta esperança precisa ser viva em nossos corações, nós não podemos achar que a eternidade é como se fosse um conto. Não, a eternidade, ela precisa ser uma viva esperança nos nossos corações, porque a nossa vida aqui ela é passageira. No outro dia eu estava com 15 anos, parece que a idade já voltou, o cabelo está ficando branco. No outro dia eu estava brincando de comandos em ação com o Rafael. Meu sobrinho, brincava com ele de comandos em ação. No outro dia eu fazia isso. No outro dia eu estava conhecendo a minha esposa. Já estamos caminhando para os 20 anos de casado. E passa rápido, passa voando.
Passa logo. E a nossa vida não é restrita aos 80, 90, 100. O bispo até deu uma estimativa maior, né? No domingo, 120. Amém? Quem chegar até os 120, o pastor Fabrício está aí, ó, fininho, vai chegar aos 120. Entendeu? Mas os nossos olhos, essa viva esperança é a eternidade com o Senhor. Essa chama acesa precisa estar nos nossos corações. E não achar que é algo distante, não. Isso precisa alimentar os nossos corações. Saber que um dia nós vamos adentrar aos portais da eternidade. E vamos estar na presença sublime e maravilhosa do nosso Senhor Jesus. Precisamos entender, meus irmãos, que eu e você, que nós também fomos chamados, hoje e agora, para viver nesta terra, para refletir nesta terra a nossa expectativa da eternidade. Veja, que a nossa vida nesta terra, ela precisa refletir essa expectativa da eternidade. E como eu reflito essa expectativa da eternidade? Olhando para a mensagem da cruz, olhando para o evangelho do nosso Senhor. Porque eu entendo que se eu sei que qualquer fio do meu cabelo para que ele caia depende de Deus, eu não vou ficar temeroso com o meu dia de amanhã. Embora nós sejamos temerosos. Mas eu tenho como descansar nele e entender que ele cuida de nós, que ele zela por nossas vidas. Por mais que às vezes estejamos passando por lutas e dificuldades, mas é olhar e saber que ele zela por nossas vidas. O nosso coração, meus irmãos, não deve esperar a eternidade para anelar pela presença de Deus. O nosso viver não precisa aguardar pela eternidade para ser um viver em santidade. A nossa alma não precisa aguardar a eternidade para que nós venhamos a nos deleitar em Deus. O nosso coração, ele não precisa entrar pelos portais da eternidade para que haja repleta alegria e gozo nos nossos corações, meus irmãos. O que eu quero dizer com isso? Que a palavra de Deus quer nos mostrar com isso que hoje e agora, eu e você, em Cristo Jesus, nós podemos desfrutar disso, porque nós podemos ser cheios do Espírito Santo e nos deleitarmos em Deus, e nos alegrarmos nele, e buscarmos a presença dele, meus irmãos, todos os dias. Eu e você, meus irmãos, cheios do Espírito do Senhor, cheios do Espírito Santo, nós podemos nos deleitar no Senhor ainda nesta terra. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela precisa refletir essa expectativa da eternidade. E talvez você possa pensar, eu só vou ter alegria plena só na eternidade. Não, porque a palavra nos diz que a alegria do Senhor é nossa força. Então está falando que eu preciso me alegrar nele, e eu me alegrando nele, eu sou fortalecido em Deus. Veja como é tremenda a palavra de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Queremos ser fortes em Deus? Então se alegre nele, deleite-se nele, busque o Senhor. Anderson, mas você não sabe o problema que eu estou passando. Sim, certamente, cada um de nós passamos por problemas individuais. Cada um de nós temos as nossas lutas e elas são diferentes em dimensões, em circunstâncias. Sim, todos nós servirmos a um único Deus que nos assiste. Todos nós, embora sejamos vasos de barro, temos uma preciosidade dentro de nós, que é o Espírito do Senhor, que nos assiste, que intercede por nós diariamente, todos os dias. É aquele em quem nós podemos abrir os nossos corações. É aquele que nós podemos nos deleitar nele, falar com ele, pedir: Senhor, ajuda-me nas minhas fraquezas, nas minhas dificuldades, nas minhas imperfeições. Ó Deus, traz a alegria do teu Espírito ao meu coração, a alegria da tua salvação, para que o nosso viver nesta terra não seja um viver de reclamação ou de murmuração, ou só olhando para os problemas, mas que o nosso viver seja olhando para Jesus, para o autor da vida, meus irmãos.
Eu e você, meus irmãos, podemos mesmo diante dos vales, dos desertos, das aflições, das tempestades da vida, nos alegrarmos em Deus. Nós temos condições, e não é porque eu estou falando, mas é porque a palavra de Deus nos assegura isso. Alegre-se no Senhor, busque a face dEle, clame ao Senhor, derrame o coração diante da presença dEle. Encha-se de Deus, que nós venhamos deixar o Espírito do Senhor encher os nossos corações, porque mesmo durante as mais duras aflições das nossas vidas, nós entenderemos que Ele trabalha todos os dias, preparando um local, e nós estaremos juntos, onde nenhuma lágrima correrá mais pelos nossos olhos, porque elas todas serão enxugadas, onde o pecado não mais nos assediará, onde não haverá mais dor e nem sofrimento, mas, sobretudo, estaremos na presença do Senhor, meus irmãos. Hoje, nós podemos nos deleitar na presença do Senhor, meus irmãos. Isto por quê? Porque a sabedoria de Deus foi revelada em Jesus para as nossas vidas. Então, meus irmãos, como diz a palavra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração aquilo que Deus tem preparado. Sim, tem preparado uma eternidade que nos aguarda. Diz que eu e você hoje precisamos olhar para esta eternidade e viver todos os dias nesta terra, nessa expectativa desta eternidade, e nos deleitarmos no Senhor, e buscarmos a presença dEle, e vivermos para Ele, e nos alegrarmos nele, porque Ele é que nos fortalece. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor, por Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é eficaz, a Tua palavra que penetra no mais íntimo dos nossos corações, a Tua palavra, Senhor, que nos fortalece, a Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminhar. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, nesta caminhada diária, neste viver diário, Senhor, a olhar não para as circunstâncias, a olhar não para as dificuldades, mas olhar para a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, que nos aponta para uma eternidade contigo, ó Deus. Que nós hoje e agora possamos viver, possamos desfrutar da Tua presença, Senhor, porque a Tua presença ela é viva, ela é real, porque o Teu Espírito habita em nós, e a Tua palavra nos diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Teu Espírito fala conosco, a Tua palavra fala conosco. Ó Deus, ajuda-nos nesta caminhada diária, ajuda-nos, Pai, a vivermos para a Tua glória, sim, a vivermos para o Teu louvor. Ajuda-nos, ó Pai, a todas as manhãs abrirmos os nossos lábios e louvarmos ao Teu nome, a Te adorarmos, Senhor, a sermos achados por Ti, Senhor, como verdadeiros adoradores Teus. Nós Te louvamos, Pai, e nós Te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos. Vamos, antes de terminar, reservarmos um tempo para orarmos. Quero chamar aqui o diácono João. Som. Oh, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua preciosa palavra. Obrigado, Santo Espírito de Deus, por termos conduzido até Teu santuário, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para louvar o Teu majestoso nome. Obrigado, Deus. Obrigado porque
Neste momento nós poderíamos estar em outro lugar, Senhor, mas Tu preparou, Senhor, para que estivéssemos aqui na Tua casa, para Te clamar, para Te buscar, para orar, para bendizer o Teu maravilhoso nome. Obrigado pela Tua santa palavra, Senhor. Eu oro, Pai, e peço a Ti, aproveita este momento para clamar a Ti pela Tua igreja. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa a Tua igreja, meu Pai, para que ela possa ter essa compreensão. A compreensão de olhar para a cruz. A compreensão de olhar, ó Deus, pelaquilo que Tu fez, pelaquilo que Tu preparou, pela Tua maravilhosa obra, Senhor. Ó Pai, abençoe a Tua igreja, Senhor. Cerca cada um. Peço a Ti, Senhor, por cada um que está aqui nessa noite, ó Pai, que a unção do Espírito renove e que cada um possa sair daqui transformado pelo poder e a eficiência da Tua palavra. Abençoe a Tua igreja nesta noite, Senhor. Coloca no coração da Tua igreja, meu Deus, o desejo de Te adorar verdadeiramente, porque a Tua palavra diz, Senhor, buscai-me enquanto me pode achar. E se Tu fala isso, Senhor, tem um determinado tempo, e que possamos ter essa compreensão. Em nome de Jesus, abençoe ricamente a Tua igreja, Senhor, para que ela ande no Seu caminho, para que ela possa, ó Deus, ter a compreensão exata do propósito da revelação da Tua santa palavra. Em nome de Jesus, que ela também possa produzir fruto e alcançar vidas, ó Deus, que precisa ser alcançada para que o fogo eterno não a consome. Eu peço, ó Deus, pela Tua igreja e oro nesta noite, no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém, Jesus. Jesus. Senhor, ainda Te agradecemos, ó Pai, pela família, Senhor. O Senhor possa continuar, Senhor Deus, abençoando pai de família que sai cedo para trabalhar, para trazer, ó Deus, pão de cada dia, o alimento para a sua casa. Ó Deus, cumprir com os seus compromissos, ó Pai, as contas a pagar. Ele não veja dificuldade, Pai, mediante a tantos problemas que ocorrem no mundo, mas que ele creia somente no Teu nome e Te agradeça, Senhor Deus. Que ele seja fiel, Senhor Deus, naquilo que ele tem, que ele possa ser fiel com a sua vida, Pai, que ele possa ser fiel à sua esposa, Senhor, que ele possa ser fiel aos seus filhos. Ó Deus, abençoa o seu filho, Pai, em nome de Jesus. Também Te peço pela mãe, que muitas vezes desempenha papel de pai, Senhor Deus, também, cuidando da sua casa, tendo os seus compromissos, que o Senhor possa abençoar a sua filha também, em nome de Jesus, que ela venha, Senhor Deus, a colocar tudo aquilo em suas mãos, a sua saúde, Pai, os seus filhos, ó Pai, o seu trabalho. Ó Deus, obrigado, Deus, por ser o nosso Deus provedor, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz, assim como o nosso diácono Anderson disse, Pai, que o seu povo não seja, Senhor Deus, um povo que só vem a Ti quando quer, só vem a Ti como desejo, quando quer alguma coisa, Pai, mas que possa ser um povo que venha Te agradecer por tudo, Pai. Seja alegre com aquilo que possa ser o mínimo, Pai, mas que seja alegre aquilo que o Senhor dá. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de milagre, é um Deus que tudo pode fazer, é um Deus que realiza obras sobrenaturais. E o Senhor realiza coisas quando convém a Ti, pela misericórdia do Senhor também. Muito obrigado, Deus, pela família da Sua igreja, Pai. Muito obrigado pela família. Obrigado, Pai, pelo amor, ó Pai, por tantas coisas que o Senhor tem concedido, Pai. Em nome de Jesus. Que venhamos a cada dia estar mais juntos, ó Pai, servindo ao Senhor com alegria, servindo ao Senhor com fidelidade, servindo ao Senhor com amor, servindo ao Senhor com temor. Muito obrigado, Senhor.
Que a família da sua igreja possa ser abençoada, possa ser alcançada todos os dias, Pai. Que o seu povo venha se ajoelhar diante de Ti na hora de dormir, na hora de acordar, na hora da refeição, Senhor Deus. Obrigado, 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 Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos concedido, Pai. Muito obrigado pelo sopro de vida, Pai. Obrigado por essa noite aqui presente, Pai, diante de Ti. Em nome de Jesus, te agradeço pela sua igreja, Pai. Continue nos guardando em um nome santo de Cristo Jesus. Amém, Senhor, amém, Jesus. Deus bondoso que estás nos céus, ó Pai, ainda na Tua presença, Senhor. Colocamos esta nação em Tuas mãos. A Tua palavra diz, ó Deus, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, ó Pai. Vivemos dias difíceis, dias conturbados, ó Pai, então nós clamamos por Tua misericórdia em favor desta nação, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoe as autoridades que, ó Deus, foram constituídas por Ti, ó Deus, para, ó Pai, governarem em prol, ó Deus, dos mais necessitados, ó Pai. Ó Deus, homens ruins, homens maus, que têm, ó Pai, roubado esta nação por sorte da ganância, tem misericórdia, Senhor, no nome de Jesus. Que o Senhor possa, ó Pai, intervir, ó Deus, neste país. Que este país seja reconhecido, ó Deus, por um país que serve a um Deus santo. Que o Teu povo, ó Pai, possa buscar o Teu reino em primeiro lugar, ó Deus, conforme a Tua palavra nos ensina, Senhor. Tire os homens maus do governo, ó Pai, no nome de Jesus, Senhor. Tem misericórdia, ó Pai. Tem misericórdia, ó Pai, pois há pessoas que estão sofrendo por causa desses homens maus, ó Deus, que estão no poder, seja este poder executivo, legislativo, judiciário, mas a grande verdade é, ó Pai, é que essa nação está padecendo por causa desses homens ruins. Que o Senhor, ó Deus, possa vir com a Tua misericórdia sobre esta nação, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Ainda na Tua presença, Senhor, colocamos, ó Deus, diante de Ti pedidos de oração, assim como, ó Deus, todos aqueles irmãos conhecidos que estão enfermos, ó Pai. Ó Deus amado e querido, neste momento nos lembramos de Diácono Valdir, de irmã Georgette. Nos lembramos de Diácono Luiz Antônio, de irmã Rai. Nos lembramos de Diácono José Passos. Nos lembramos de irmã Elaine, irmã Cibele. Nos lembramos de irmão Marinome, irmão Isaí. Nos lembramos, ó Pai, da Tua serva Carla, Senhor, que está hospitalizada no CTI. Tem de misericórdia, Senhor. Visita ela naquele leito, ó Deus. Muda, Deus, aquele quadro. Pai, te agradecemos pela recuperação da Tua serva Ingrid, Pai, que atravessou momentos difíceis, ó Deus, mas está em plena recuperação, Pai. Ó Deus, louvamos ao Teu nome, Senhor. Colocamos, ó Deus, diante de Ti, Senhor, cada uma das vidas, cada um dos Teus servos que se encontram, ó Deus, enfermos. Pedimos, Senhor, visita cada um deles, ó Pai. Deus, nós cremos que basta apenas uma palavra do Senhor, Pai, para que, Senhor, eles sejam curados, para que a saúde deles sejam restauradas. Senhor, nós clamamos a Ti, não porque há mérito em nós, mas nós Te suplicamos, ó Pai, por Tuas misericórdias, ó Pai. A Tua palavra nos diz que as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, ó Pai. E nós clamamos a Ti, nós pedimos, ó Pai, a Tua intervenção, o Teu agir, Pai. Que Tu entres, ó Pai, com a Tua providência, Senhor, para a glória e para o louvor do Teu nome, Senhor. Ó Deus amado, toma em Tuas mãos as famílias enlutadas, ó Pai. Todos aqueles que tiveram perdas, ó Pai. Todos aqueles que perderam algum amigo, algum familiar, Senhor. Ó Deus, a Tua serva Daniele, que perdeu pessoas próximas a ela, traz consolo e conforto, Pai. Toma, Deus, em Tuas mãos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Conforta esses corações, ó Pai. Nos lembramos também, Senhor, oramos para aqueles que necessitam de portas de emprego, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, abençoe cada currículo distribuído, Senhor. Abençoe as entrevistas de trabalho, Senhor. Abençoe aqueles que estão em processos seletivos, ó Deus, em concursos, ó Pai. Ó Deus, que eles possam ser bem-sucedidos para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoe aquele que tem seus negócios próprios, ó Deus, seus empreendimentos, ó Pai. Que eles tenham sabedoria, Deus. Que eles possam ser prósperos, ó Deus, nos seus negócios, nos seus trabalhos, para a glória do Teu nome, Senhor. Pai querido, nós Te louvamos
e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Antes de nós encerrarmos, vamos encerrar com este louvor. Amém, igreja. Convido você a ficar de pé. Amém? Aleluia. Declaramos que aqui reina a glória do Senhor, sua graça é manifesta, está presente o seu amor, corações se quebrarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará. Aleluia! Profetizamos salvação total libertação, quebramos as cadeias em nome de Jesus. Aqui não há lugar pro mal. Aqui reina a luz, aqui reina a luz. Entronizamos Cristo, Ele é o nosso Rei. Declare com fé, oh Senhor, nos rendemos aos teus pés, pois sabemos que tu és poderoso para transformar o mundo. Aleluia! Nada pode impedir, oh Senhor, teu Espírito de agir, operando maravilha, um milagre, transformando os corações. Mais uma vez, declare a Jesus. Declaramos que aqui reina a glória do Senhor, sua graça é manifesta, está presente o seu amor, corações se quebrarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará. Profetizamos salvação, total libertação, quebramos as cadeias em nome de Jesus. Aqui não há lugar pro mal, aqui reina a luz, entronizamos Cristo,
por esta noite. Obrigado, Deus, que a tua igreja esteve reunida, Senhor, juntos aqui para louvarmos e adorarmos o teu nome, Senhor. Leva-nos neste momento em paz, em segurança para os nossos lares. Continua, ó Pai, falando aos nossos corações, porque até mesmo quando estamos dormindo, Senhor, nos abençoa. Ó Deus amado e querido, que aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés, sejamos instrumentos teus, Senhor. Sejamos sal e luz para este mundo. Que a alegria do teu Espírito possa inundar o nosso coração e que possamos todos os dias viver para a glória do teu nome. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Amém.